Olá, pessoal. Hoje nós vamos entrar em cálculos químicos. Nós vamos falar em peso atômico ou massa atômica e vamos falar em peso molecular ou massa molecular. Tá ok? Pessoal, aqui eu tenho um esqueleto de uma tabela periódica, tá? Aqui no meio, por exemplo, o elemento químico hidrogênio. No meio aqui eu tenho o símbolo do hidrogênio. Em cima eu tenho o número atômico do hidrogênio. O que é número atômico? É a quantidade de elétrons que existe na eletrosfera do átomo, que é igual à quantidade de prótons que tem no seu núcleo. Portanto, tem um elétron na sua eletrosfera. E tem peso atômico, e se de baixo é o peso, em cima é número atômico, embaixo é o peso atômico, tá ok? Que eu vou dizer já o que é o peso. Então, o hidrogênio tem número atômico 1 e peso atômico 1. O berílio tem número atômico 4, significa que ele tem 4 elétrons em sua eletrosfera, tá? E 4 prótons em seu núcleo, que é igual. E tem peso atômico 9, tá? Então é isso. Parte outro aqui, outro elemento químico. Vamos fazer o nitrogênio. O nitrogênio ele tem número atômico 7, significa dizer que tem 7 elétrons em sua eletrosfera e 7 prótons em seu núcleo e tem peso atômico 14. Sempre embaixo é o peso atômico e em cima é o número atômico. Mas o que é peso atômico, pessoal? Peso atômico ou massa atômica é o número que indica quantas vezes um elemento químico pesa mais que 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono, considerada a unidade padrão de peso atômico, uma UMA. Antigamente o peso atômico era dado com referência ao átomo de hidrogênio, mas depois chegou-se à conclusão que o mais correto seria tomar como padrão não o átomo de carbono, e sim o isótopo 12. O carbono tem um isótopo 6, ele tem o isótopo 12 e o isótopo 13. O isótopo 12 ele tem número atômico 6, número de massa 12. E tem o número atômico 6 e número de massa 13. Então, o mais comum é o isótopo 612. Então, foi tomado esse isótopo 612, depois foi dividido em 12 partes. Aqui eu tenho o isótopo 12 do átomo de carbono. Não usou o isótopo 12 do átomo de carbono. Usou 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono. Isso aqui é a unidade, tá? Então ele pegou o elemento químico carbono, pegou o isótopo 12, dividiu em 12 partes e chamou cada uma parte dessa de 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono, que é a unidade de massa atômica, tá? Por exemplo, o elemento químico oxigênio, O, tem peso atômico 16 MA. Aqui, ó, o oxigênio pertence ao grupo 16, ele tem peso atômico 16. O que é que significa dizer? Que o elemento químico oxigênio, O, tem peso atômico 16 MA. Isto significa dizer que ele pesa 16 vezes mais que 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono. Porque a unidade aí é 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono. Se ele tem 16 MA, então pesa 16 vezes mais que 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono. Já o sódio, o Na se encontra no grupo 1 da tabela. Então o Na ele tem peso atômico 23. Então, pessoal, já o sódio, Na, tem peso atômico 23 MA. O que significa dizer? Pois pesa 23 vezes mais que 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono. Então, qual a unidade de massa atômica, de peso atômico? É uma UMA. Quanto equivale? 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono. Se o sódio tem peso atômico 23,
então ele pesa 23 vezes mais que 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono. Tá ok, pessoal? A gente vai se falando até vocês pegarem esse negócio aí. Observação. Na tabela periódica, o peso atômico correspondente ele é correspondente a uma média aritmética ponderada dos pesos atômicos de todos os isótopos constituintes do elemento químico na natureza. Pessoal, cada átomo tem uma quantidade de isótopos na natureza. Então foi tirado, cada um tem uma porcentagem, então foi tirado uma média aritmética ponderada dos isótopos e encontrou-se esses valores, que são os valores aproximados correspondente ao valor da média aritmética ponderada. Tá ok? Então, peso atômico nós já sabemos, é o peso do átomo, que vale o quê? Vale tantas vezes 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono. Agora, o que é peso molecular? Peso molecular ou massa molecular, peso molecular é o peso da molécula ou do conjunto iônico de uma substância, que toda substância, como nós vimos em aulas anteriores, ela pode ser uma molécula ou um íon, né? A molécula é quando todos os átomos dessa substância têm tendência a ganhar elétrons, enquanto o íon é quando pelo menos um dos átomos tem tendência a perder elétrons. Então, peso molecular é o peso da molécula ou do conjunto iônico de uma substância em relação à unidade padrão de peso atômico. Qual é? 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono. Na prática, o peso molecular é dado pela soma de todos os átomos constituintes da molécula ou do conjunto iônico. Por exemplo, como a água, H2O, é formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, seu peso molecular é 18 MA. É claro, se eu pedisse o peso atômico do hidrogênio, aí você responderia 1, mas 2 hidrogênio quanto é que vale? 2. O peso atômico do oxigênio é 16 MA, mas qual seria o peso molecular desta molécula? A somatória, 16 com mais 2, 18 MA. Então, peso molecular é a soma dos pesos atômicos de todos os átomos que formam a molécula ou o conjunto iônico. Tá ok? Vamos fazer um exercício para a gente praticar como determinar o peso molecular de uma substância, que nós vamos utilizar bastante. Exercício número 21 diz o seguinte: determinar o peso molecular das substâncias que apresentam as fórmulas moleculares abaixo. Aqui eu tenho H2O, que é a fórmula da água. Aqui eu tenho a fórmula do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, o mais forte de todos os ácidos. Aqui eu tenho o CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, que é o leite de cal, aquele que usamos para pintar a parede, hidróxido de cálcio. E aqui temos o sulfato de amônia, que é um adubo, né, pessoal? É o NH42SO4. Então vamos achar o peso de cada molécula dessa. Aí, como no Enem não é dada a tabela periódica, no Enem eles dão os pesos atômicos. Então nós vamos fazer também. Nós vamos dar os pesos atômicos, por exemplo, do hidrogênio igual a 1, do oxigênio igual a 16. Você vai lá e na tabela periódica verifica. Nitrogênio vale 14, cálcio vale 40 e enxofre vale 32. Então foram dados os pesos atômicos e queremos o peso molecular de cada uma dessas substâncias. Tá. Primeira delas, H2O, a nossa querida água, né? Solvente universal. H2O, o hidrogênio, tem 2 hidrogênios. Coloca uma setinha aqui para a gente basear. O oxigênio tem quanto? O1, então tem um só oxigênio, então uma setinha. Como o hidrogênio tem peso atômico 1, então 1 vezes 2, 2, porque aqui é a quantidade de hidrogênio, então 2 vezes 1, 2. Aí mais, toda vez que você for passar para o outro, coloca mais. O oxigênio, quanto é que vale? 16, 16 vezes 1, 16, agora você vai somar. 2 mais 16, 18, 18 o quê?
UMA. O que é que significa dizer? Que a água pesa 18 vezes mais que 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono, que é a unidade de massa atômica, tá? Vamos ao ácido sulfúrico, H2SO4. Então, H2, então aqui uma chavezinha, H2, S tem 1, ó, o índice dele é 1. Esse 4 é do O, então S1, preste bem atenção, ó, H2, S1, aí vem O4. Esse O não é do enxofre, ele é só do O. H, quantos tem? 2, índice 2, então H2. O S não tem nada embaixo, então significa que é S1. O oxigênio embaixo tem o quê? O 4, então O4. H2, quanto é que vale o hidrogênio? Vale 1. 1 vezes 2, 2. Aí vem mais, vamos passar para o enxofre. Enxofre vale 32, pessoal. Ó, enxofre é 32. Aí você faz 32 vezes 1, 32. Mais, toda vez que passar para outro átomo, você coloca o sinal de mais. O oxigênio, quanto é que vale? 16. Aí você faz 16 vezes 4, 64. Agora você soma. 64 com 32 dá 96, com 2 dá 98, UMA. O que significa dizer? Que o ácido sulfúrico pesa 98 vezes mais que 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono. Tá ok? Então vamos para o hidróxido de cálcio. Pessoal, aqui tem um probleminha. Você está percebendo que tem dois parênteses aqui, tá? Então nós vamos usar a propriedade distributiva. O oxigênio tem 1, mas como está no parênteses, é 1 vezes 2. O hidrogênio tem 1, no parênteses 1 vezes 2, 2. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui. Ca, quantos cálcios tem? 1, você coloca Ca1, chavinha, mais oxigênio você vai fazer 1 vezes 2, 2, então O2. Com o hidrogênio, 1 vezes 2, 2. Então você vai ter Ca1, O2, H2. Como o cálcio vale 40, vai ficar 40 vezes 1, 40. O oxigênio vale 16. 16 vezes 2, 32. Mais o hidrogênio vale 1. 1 vezes 2, 2. Agora você vai somar. 40 com 32 dá 72, com 2 dá 74 MA. Então, o hidróxido de cálcio ele é mais leve do que a molécula do ácido sulfúrico. Porque a molécula do ácido sulfúrico pesa 98 MA, isto é, 98 vezes mais que 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono. 74 é o MA, 74 vezes mais que 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono, porque é a unidade de massa atômica, tá ok? Então é isso aí, dá 74. Agora vamos fazer com sulfato de amônia. Pessoal, preste atenção. Aqui, ó, N, não tem um índice 1? 1 vezes 2, 2. Você coloca, ó, N2. Aí vem H, não tem índice 4? Então, 4 vezes 2, 8. Então, é H8. Aí vem S, índice quanto é? 1, S1. O, índice 4. Beleza, ó. Chavezinha pra gente colocar. N, quanto é que vale o N? N vale 14. 14 vezes 2, 28. O hidrogênio vale 1. 1 vezes 8, 8. O enxofre vale 32. Vezes 1, 32. E o oxigênio vale 16. 16 vezes 4, 64. Somando tudo isso aqui dá 132 MA. O que significa dizer? Que o sulfato de amônia pesa 132 vezes mais que 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono. Tá, pessoal? Aqui vocês entenderam, né? Ó, tem um parênteses, o N tem 1, ó. O N é 1, então 1 vezes 2, 2, então N2. O H tem 4, 4 vezes 2, 8, então H8. O S tem 1, o O, 4. 14 vezes 2 dá 28, 1 vezes 8, 8. 32 vezes 1, 32. 16 vezes 4, 64. Somando dá 132 UMA. Tá, pessoal? Então, o que nós vimos hoje foi peso atômico e
peso molecular, ou massa atômica e massa molecular, tá bom? Um abraço a todos.